Paz e graça, amados, que o Senhor vos abençoe nessa noite, te dê todo o querer e o direcionar dele sobre a sua vida, e no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos o coração diante de Ti e te pedimos, Pai. Dá-nos a Tua direção, dá-nos a Tua graça, o mover do Teu querer e da Tua vontade sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, capacita-nos, fortifica-nos, dá-nos o querer e aquilo tudo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus Cristo. Ensina-nos a Tua palavra, traz-nos a verdade às nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. Amados, quando Deus enviou a Cristo Jesus, ele enviou com o objetivo de nos salvar e também de moldar as nossas vidas, de demonstrar como é que um filho do Senhor Deus caminha, quais suas atitudes, os seus atos, o que ele deve fazer. E para tanto, amados, nós precisamos entender o como caminhar e o que fazer. Nessa palavra aqui em João, Jesus declara que viria o Espírito Santo, o Consolador, e qual o objetivo dele? Nos guiar a toda a verdade. Ou seja, um dos objetivos que o Espírito Santo tem ao habitar em nós é o que? Nos guiar, nos levar, nos direcionar até a verdade. E que verdade é essa? A própria palavra de Deus, aqui no Evangelho de João, diz que pelo que conhecereis a verdade vos libertará. E o que quer dizer isso? Cristo Jesus, a verdade, é Ele que nos liberta, é Ele que nos direciona, é Ele que nos molda, é Ele que nos dá a condição de caminhar segundo o querer e a vontade do Senhor. Quando o Espírito Santo vem habitar no homem, ele vem habitar para moldar, para transformar e para nos mostrar o como nós devemos caminhar. Por exemplo, quando nós pensamos em uma ferramenta ou de qualquer profissão, essa ferramenta ela é um facilitador, ou seja, ela é algo que foi criado para quê? Com o objetivo de facilitar, de ajudar aquele profissional ali a fazer, por exemplo, um sofá, a fazer uma mesa, uma cadeira ou assim por diante. Nessa semana eu estava vendo um programa e após esse programa eu mandei um link para o meu irmão falando com ele a respeito, era um programa sobre um serralheiro que estava fazendo um banco para um baterista, e na hora que eu mandei, logo em seguida ele me retornou isso com uma mensagem da seguinte forma, falando: já pensou, Doro, se quando a gente há 30 anos atrás trabalhasse nessa área, se nós tivéssemos essas ferramentas? Amados, isso me fez meditar em relação a isso. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas e o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, ele vem fazer morada em nós, ele vem também para fazer o quê? Ser as ferramentas que nós precisamos para moldar, para transformar, para direcionar, para reorganizar a nossa vida. E o que quer dizer isso? Muitas das vezes nós precisamos nos libertar de algo, nós precisamos aprender alguma coisa, muitas das vezes nós precisamos ser direcionados ou conhecer sobre alguma coisa, e aí nós ficamos muitas das vezes em dúvida, ou nós ficamos tentando pensar o que quer dizer isso. Mas nós não compreendemos às vezes que nós temos o Espírito Santo de Deus e que Ele tem essa resposta. Ele, digamos, tem a ferramenta certa para corrigirmos, para amadurecermos, para direcionarmos, para moldarmos a nossa vida conforme a vontade e o querer de Deus. Diante disso, o que nós precisamos, amados? Compreender. Pedir a Deus que Ele nos dê o entendimento da verdade, o entendimento da vontade, da palavra de Deus, do querer de Deus, para quê? Para ter as nossas vidas transformadas. A palavra de Deus, ela nos diz lá em Joel 2, da seguinte forma:
acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, os vossos velhos terão visões. E quando fala essa palavra, ela fala a respeito do atuar do Espírito Santo de Deus, e como nós vimos depois lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem ali e ele é derramado ali, e depois em seguida nós recebemos hoje, através de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, e aí ele vem, e essas funções são manifestas em nossas vidas. O quê? O dom de muitas das vezes sonhar, o dom de muitas das vezes profetizar, falar em línguas, ter visões, ou seja, tudo isso aí são ferramentas. Ferramentas para quê? Para que nós venhamos ter uma vida plena em Deus. Ferramenta para que nós venhamos a consertar as nossas vidas, a ajudar as outras pessoas a consertar a vida delas, como? Através dessas ferramentas, ou seja, são ferramentas que trazem a revelação de Deus sobre aquilo que precisa ser mudado, ou por aquilo que precisa ser acrescentado, ou algo que nas nossas vidas precisa, digamos assim, de ser atenuado. E isso, a cada dia, ele faz o quê? Ele nos direciona. Muitas das vezes o que nós precisamos o quê? É ser mais amorosos. E aí o Espírito Santo de Deus, quando nós buscamos, ele nos mostra como ser mais amorosos, como ser mais agradáveis, alegres. E isso vai fazendo o quê? Promovendo uma transformação nas nossas vidas. Isso nos enriquece. Isso nos traz o quê? Um direcionamento. E aí cumpre essa palavra de João. Quando Jesus Cristo vira e fala, olha, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito que há de vos guiar em toda a verdade, que há de vos dar a conhecer as coisas à frente. E isso para quê, amados? Para que nós tenhamos um caminhar reto. Jesus Cristo declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que quer dizer isso? Quem caminha, quem segue por Cristo Jesus, segue um caminho reto até Deus. Segue um caminho que o leva à vontade e o querer de Deus. E o que o Espírito Santo faz nesse caminho, ou quando nós estamos percorrendo esse caminho, vivendo o dia a dia? Ele nos mostra, ele, por exemplo, nos dá uma visão à frente daquilo que nós temos que passar. Isso como? Se tem uma pedra à frente, ele mostra a pedra, para que nós venhamos a desviar dessa pedra, ou clamar a Deus para que essa pedra seja removida, ou para que nós venhamos a aprender o como lidar com essa pedra na nossa vida. Então, isso é para nós o quê? O direcionar de Deus, a ferramenta do Espírito Santo nos dada para quê? Para que nós venhamos a ter e cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas muitas das vezes, amados, por não conhecer essas ferramentas, nós não as usamos. E às vezes nós sabemos que elas existem, que essas ferramentas existem, mas nós não aprendemos a utilizá-las, não aprendemos o exercício, vamos falar dessa forma, de como usar cada uma delas para quê? Para que a nossa vida seja transformada, para que a nossa vida se torne segundo o querer e a vontade de Deus. E diante disso, o que nós fazemos? Muitas das vezes tropeçamos, porque não enxergamos a vontade e o querer de Deus. Mas quando nós abrimos o nosso coração e buscamos o entendimento de Deus, o entendimento da palavra de Deus, o entendimento do querer de Deus para as nossas vidas, e nós temos esse entendimento aberto, nós começamos a caminhar de forma firme. Por quê? Porque o Espírito Santo nos mostra, muitas das vezes através de um testemunho, ou seja, interior, de uma direção interior, através de um sonho, através de uma visão, ou seja, da forma que ele sabe que nós o ouvimos. E aí ele mostra o que nós devemos fazer. A palavra diz o seguinte, que Deus não faz nada sem antes avisar os seus santos os profetas. Isso quer dizer o que também? Que o direcionar de Deus, que a vontade de Deus, que os planos e projetos de Deus, eles vêm ao nosso coração, eles são nos dados através do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a fazer o quê? Cumprir esses projetos, para que nós venhamos de fato a realizar a vontade de Deus nas nossas vidas e ajudar os outros também a realizar essa vontade. Já finalizando, amados, nós precisamos perceber isso em nossas vidas, por quê?
porque esse facilitador vindo da parte de Deus, esse advogado, esse Pai amoroso, o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, ele vem para quê? Para nos ajudar a caminhar, para facilitar. E aí nós precisamos o quê? Buscar dele o quê? O como trabalhar essas ferramentas em nós, o como trabalhar esses dons em nós, perceber o que é a vontade de Deus, pedir a Deus que nos mostre o que está por vir, para que nós venhamos a fazer o que? Nos precaver, ou seja, repreendendo as astutas ciladas do inimigo, ou repreendendo, digamos assim, as retaliações do inimigo, muitas das vezes contra as nossas vidas, pedindo a Deus que nos conduza em paz, no seu direcionamento a cada dia. Então busque isso na sua vida. Busque que o Espírito Santo ele promova esse facilitar, que os dons dele sejam ferramentas para que você possa caminhar e fazer toda a vontade de Deus de forma perfeita, de forma boa e de forma agradável. Nós vamos orar agora, amados. Coloque o seu coração nisso, a pedir ao Senhor Deus que te direcione. Pegue onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, ou, digamos assim, dos seus afazeres. Clame isso, Espírito Santo de Deus. Manifesta nas minhas vidas os dons, as ferramentas que eu preciso para o trabalho no Evangelho, as ferramentas que eu preciso do trabalho da minha vida, para que a minha vida seja transformada. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu ministro sobre a vida, Senhor, desses que nos ouvem, Pai, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, o Espírito de entendimento e de fortaleza, de conselho e de temor do Senhor. E clamo a Ti, Espírito Santo de Deus. Mostra a cada um desses o como caminhar, o como seguir, o como é poderosa essa ferramenta em nossas vidas, dando paz, dando alegria, dando direcionamento, dando livramento, mostrando a cada passo o que cada um deles deve fazer a cada momento. Em nome de Jesus eu abençoo com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que haja paz na vida de vocês, amados. Que haja graça e que o Espírito Santo da promessa seja sempre algo sobrenatural, movendo e direcionando a sua vida hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.